A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 20 de junho de 2015. Hoje é dia de São Silvério, que nasceu na Itália e era filho do Papa Hormisdas. Foi o sucessor do Papa Agapito I e enfrentou a imperatriz Teodora, que ordenava a aceitação de bispos heréticos em Roma. Respondendo que não obedeceria de forma alguma, foi preso e deportado. O bispo de Lícia resolveu falar diretamente com o imperador Justiniano sobre a deposição de Silvério, no qual lhe disse: existem muitos reis neste mundo, mas apenas um papa em todo o universo. O imperador determinou a volta do Papa Silvério a Roma, mas Teodora continuou com suas armações e o enviou para a ilha de Palmária, onde recebeu o seu mártir. Programa Momento do Trabalhador. Notícia nacional. Cooperativas têm apoio para fazer cadastro ambiental rural. Informações com a repórter Alexandra Fiori. O cadastro ambiental rural, o CAR, é obrigatório para todos os imóveis rurais, públicos ou privados. O prazo para a inscrição foi prorrogado recentemente e a regularização deve ser feita até 6 de maio de 2016. Futuramente, esse cadastro será requisito para o acesso a crédito agrícola. São pelo menos 5.500.000 imóveis que precisam fazer o CAR. A iniciativa faz parte do processo de implantação do novo Código Florestal e tem o objetivo de regularização ambiental dos imóveis rurais. Um acordo de cooperação técnica foi firmado entre o Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, e o Ministério do Meio Ambiente. O analista técnico de meio ambiente da OCB, Marco Olívio Morato, explica que o cadastro não tem o objetivo de gerar multas por eventuais passivos a serem regularizados. Nós aqui do Sistema OCB, a gente fez até um acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente para que esse entendimento da real funcionalidade do CAR, ele não se transforme numa fábrica de multas. Ou seja, o cadastro ambiental rural tem a função de regularização ambiental, mas não de punição ambiental. Tendo passivos, o produtor rural, mais para frente, lá em 2017, ele vai ter que fazer uma adesão a um programa de regularização ambiental e apresentar um projeto de recuperação dessas áreas que são os passivos que apresentou. Qualquer área rural deve ser cadastrada, independente da função e tamanho, ou se é proprietário ou posseiro. Para isso, basta entrar no site www.car.gov.br. Já as cooperativas e cooperados podem contar com apoio para tirar dúvidas de como proceder no cadastramento, tanto pelo site cooperacãoambiental.coop.br, quanto pelo telefone DDD 61 3217 2130. Até o momento, 1.330.000 propriedades já foram cadastradas, o que corresponde a 53%. A expectativa é chegar a pelo menos 80% das áreas. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Fenatracop, Delegacia de Santa Catarina, fecha a convenção coletiva. Cumprindo o papel de garantir e defender conquistas aos trabalhadores, a Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, Fenatracop, vem atuando de forma decisiva, melhorando assim a qualidade de vida dos trabalhadores em cooperativas em todo o país. Recentemente, a Delegacia Sindical da Fenatracop do Estado de Santa Catarina fechou convenção coletiva com a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, FECOAGRO. No documento assinado prevê um piso salarial de R$ 1.208,35, reajuste salarial de 9,85%, além de 14% do ticket alimentação e 12,5% na cesta básica.
Disponibilizamos também aos trabalhadores em cooperativas de Santa Catarina vários convênios com postos de combustíveis, farmácias, redes de hotéis e cursos profissionalizantes, entre outros, onde os trabalhadores, a partir de agora, terão desconto de 30% em suas compras ou qualquer outro tipo de serviços que necessitarem, revela o delegado sindical Paulo Junqueira da Silva. Paulo afirma ainda que desde o surgimento da FENATRACOP no estado de Santa Catarina, que os trabalhos estão voltados para garantir e lutar por mais conquistas que visam melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos trabalhadores em cooperativas e seus dependentes do estado de Santa Catarina. Notícia estadual. O uso do cigarro aumenta em até 30 vezes o risco da ocorrência de 56 diferentes doenças. Informações com o repórter Rodrigo Arendt. O Brasil é considerado o país com o segundo melhor programa do mundo para ajudar as pessoas a pararem de fumar. O cidadão interessado só precisa ir até uma unidade de saúde e pedir ajuda para iniciar o tratamento. Cada vez mais pessoas procuram este auxílio para terem uma melhor qualidade de vida. Todos os anos, o cigarro causa 6 milhões de mortes no mundo, sendo 200 mil no Brasil. O pneumologista da Secretaria da Saúde do Paraná, Jonatas Harcher, diz que o uso do cigarro aumenta em até 30 vezes o risco de dezenas de doenças. Qualidade de vida com tabaco não combina. O tabaco ele multiplica de 10 a 30 vezes, conforme o tipo de doença, o risco de ter essas patologias. E são 56 as doenças tabaco relacionadas. Se alguém está preocupado em ter algum câncer de pulmão, de repente ele tem um infarto e pode morrer do infarto, pode morrer de algum outro problema, insuficiência hepática, renal, câncer em qualquer dessas áreas, infecções de um modo geral. Vale ressaltar que as vítimas dos efeitos do cigarro não são apenas os fumantes, mas as pessoas que convivem com os usuários e acabam inalando passivamente uma grande quantidade de substâncias perigosas para a saúde. Rodrigo Arendt com informações da Agência de Notícias do Paraná. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Vagas de emprego. Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho, agora no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador de Palotina. Frentista feminino ou masculino acima de 18 anos, para trabalhar com abastecimento de veículos e atendimento ao cliente, pede-se ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar das 11 às 14 horas e das 17 às 22 horas com escala de 5x1. Jardineiro masculino acima de 20 anos, para trabalhar com corte de grama, limpeza e organização de jardim, poda de árvores e atividades relacionadas. Pede-se experiência com jardinagem. Marceneiro masculino acima de 18 anos para trabalhar com fabricação de móveis planejados em geral. Pede-se experiência na função. Mecânico de caminhão masculino acima de 20 anos para trabalhar com manutenção, revisão e consertos de caminhões e máquinas pesadas movidas a diesel. Pede-se noção na área. Mecânico de motocicleta masculino acima de 18 anos para trabalhar com conserto e manutenção de motocicletas. Pede-se ensino fundamental, experiência com mecânica e moto e CNH-A. Mecânico de refrigeração masculino acima de 18 anos, para trabalhar com montagem e reparos de freezer, geladeiras, equipamentos relacionados, pede-se conhecimento de refrigeração. Motorista e entregador masculino acima de 21 anos para trabalhar com entregas de refeições, gás e água. Pede-se disponibilidade para trabalhar das 11 às 14 horas e das 18 às 23 horas de segunda a sábado e Carteira Nacional de Habilitação, AB. Padeiro feminino ou masculino acima de 18 anos para trabalhar com preparo de pães, bolos e atividades relacionadas. Pede-se experiência e disponibilidade para trabalhar das 5 ao 12:30 de segunda a sábado. Os interessados a uma vaga de trabalho devem se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Presidente Kennedy, número 441. O atendimento é realizado mediante a apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Notícia nacional.
Metade das indústrias terá que demitir com o fim da desoneração. Informações com o repórter Bruno Moreira. Empresários tentam impedir a aprovação na Câmara do projeto de lei que reduz as desonerações na folha de pagamento. A votação, que já foi adiada, deve ocorrer na semana que vem. Uma das propostas do governo é elevar a atual alíquota de contribuição previdenciária de 1% para 2,5% do faturamento. A medida provocaria demissões em 54% das indústrias de transformação, segundo pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 40% dessas empresas dizem que aumentarão seus preços nesse contexto. A perda de competitividade é uma das consequências da elevação da carga tributária, afirma o presidente da Fiesp e do Sebrae São Paulo, Paulo Scaff. Vamos continuar lutando para que novos impostos não surjam, nem aumento de impostos, nem aumento de encargos, porque a indústria, em especial, está numa situação muito difícil. Esse ano a economia cresce menos 2% e a indústria menos 6%. Então não é hora de impor mais sacrifícios à sociedade, nem às pessoas, nem às empresas. Paulo Scaff inaugurou nesta sexta-feira um posto de atendimento do Sebrae na cidade paulista de Americana e se reuniu com empresários da região. O diretor do Ciesp de Americana, Carlos Frederico Faé, comenta as dificuldades da indústria. Apesar de muitas vezes o governo não assumir a questão da crise e do desemprego, mas a gente enxerga isso na prática, né? Aqui em Americana, como a maioria das empresas são têxteis e são micro e pequenas, nós percebemos todo dia uma demissão aqui, 2 ali, 3. Pesquisa da Fiesp alerta que a demissão de 290 mil trabalhadores industriais afetaria a arrecadação de tributos sobre a renda e consumo e elevaria as despesas do governo com seguro-desemprego. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira. Programa Momento do Trabalhador. Notícia local. Lideranças da Cevale de Palotina visitam cooperativas no Mato Grosso. Grupo de 40 pessoas formados por líderes dos comitês educativos, representantes dos núcleos femininos e núcleo jovem da Cevale, participou recentemente de uma viagem técnica às unidades da cooperativa no estado do Mato Grosso. Acompanhados do gerente da Assessoria de Qualidade e Comunicação Social, Johnny Centenaro, eles visitaram as unidades de Cláudia, Diamantino, Feliz Natal, MT10, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Novo Horizonte, Santa Carmen, São Luís Gonzaga, Sinop, Sorriso e Vera, além dos supermercados de Diamantino e Nova Mutum. Os participantes também conheceram as novas fronteiras agrícolas do estado e o potencial destas regiões para a Cevale. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Notícia nacional. Endividamento das famílias é recorde para o mês de abril. Informações com o repórter Norberto Júnior. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. De acordo com a instituição, a dívida total das famílias equivalia a 46,3% da renda acumulada em 12 meses. A série histórica começou em 2005. Os números foram puxados principalmente pelos financiamentos imobiliários. Para o economista Roberto Troster, apesar da alta, o resultado não é um mau sinal. As famílias podem estar se endividando, por exemplo, para ter um modo novo, para poder sair do aluguel. A dinâmica da dívida que é muito ruim. A dívida está crescendo muito por conta que você tem essas linhas especiais hoje, correspondem a 2/3 das concessões, que são o cheque especial e o cartão de crédito, e criam uma dinâmica perversa no crédito. Roberto Troster acredita que a alta do endividamento deve seguir até o fim do ano. Quando você aumenta a inflação, você tem menos renda disponível para quitar financiamentos. Quando você aumenta o desemprego, aumenta a inadimplência, e quer dizer, ninguém amortiza os financiamentos, então crescem, mas crescem da maneira errada, não da maneira boa, fazendo com que a economia cresça. Se desconsiderar o endividamento com financiamento imobiliário, o número registra queda, segundo o Banco Central. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Júnior. Notícia local. IBGE aponta a existência de trabalho infantil em Palotina. O dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região, Sintrascop, e membro titular do Conselho Municipal do Trabalho de Palotina, Nivair de Castro de Souza, participou esta semana da realização de café de negócios da Associação Empresarial e Comercial de Palotina, CIPA, com o tema Trabalho Infantil.
O tema veio à tona depois que o levantamento do IBGE 2010 revelou a existência de 446 situações de trabalho infantil no município de Palotina. O evento, organizado pela CIPA e Prefeitura e realizado no último dia 16 de junho, serviu para a articulação de estratégias para combater a prática do trabalho infantil no município. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, atualmente há mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Segundo o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, medir o processo na luta contra o trabalho infantil em 2013, havia 168 milhões de crianças e adolescentes trabalhadoras no mundo, sendo que 5 milhões estão presas a trabalhos forçados, inclusive em condições de exploração sexual e de servidão por dívidas. No Brasil, a divulgação da última PNAD 2012, aproximadamente 3 milhões e meio de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam trabalhando no país. Se considerada a faixa etária entre 5 e 13 anos, a pesquisa aponta cerca de 554 mil meninos e meninas em atividades laborais. Este é um fato que não podemos deixar de fazer algo e vamos começar mudando a realidade do nosso município, afirma Nivair, ao mencionar que foi pego de surpresa pela divulgação de existência de trabalho infantil em Palotina. Segundo ele, todos os órgãos competentes devem estar unidos no combate desta prática que assola milhares de crianças e adolescentes do país. Notícia Nacional. Prazo para extintor veicular ABC será prorrogado pela terceira vez. Informações com o repórter Eduardo Santana. A data prevista de início para a validade da lei era 1º de julho. Agora será estendido por mais 90 dias. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Ministério das Cidades. Uma resolução será publicada para a extensão do prazo e a nova data será definida a partir dessa publicação. O primeiro adiamento do prazo foi feito no início do ano. A multa para quem não tivesse o extintor começaria em 1º de janeiro, mas no dia 7 do mesmo mês, o governo mudou para 1º de abril. Em março, uma segunda resolução adiou a legislação para 1º de julho. Após entrar em vigor, a resolução vai punir os motoristas que trafegarem com extintor que não seja do tipo ABC, com multa de R$ 127,69, além de 5 pontos na carteira de habilitação. O extintor do tipo ABC é eficaz no combate a incêndios em materiais como madeira e tecidos, comuns no interior dos carros, e tem validade de 5 anos. Agência Rádio Web. De Brasília, Eduardo Santana. Notícia Regional. Prefeitos avisam transporte escolar para daqui a 15 dias. Preocupados com o custo extra do transporte escolar devido à reposição de aulas da rede estadual, atrasados em decorrência da greve que durou mais de 70 dias, prefeitos do oeste do Paraná se reuniram na manhã da última segunda-feira. Eles foram unânimes quanto à impossibilidade de assumir essa despesa, já que hoje as prefeituras são as responsáveis pelo serviço, com repasse parcial do governo do estado. E a preocupação tem explicação. É que em 2 semanas as escolas municipais iniciam as férias de julho, período em que o transporte escolar para. Além disso, o novo calendário da rede estadual conta agora com aulas aos sábados e pontos facultativos, datas não incluídas nos contratos com as prestadoras de serviço. Participaram da Assembleia na AMOP, a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, na última segunda-feira, 27 dos 52 prefeitos associados. Todos disseram não ter condições de assumir essa despesa, que deve representar cerca de 20% do valor total do transporte, hoje mais de 140 milhões de reais em todo o estado. A AMOP vai repassar ao governo do estado a posição dos prefeitos. Na semana passada, a ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, adotou decisão semelhante. Impasse, o governo do estado já manifestou preocupação quanto ao problema do transporte escolar, que atende principalmente quem mora na zona rural. Contudo, ainda não iniciou negociações com os municípios nem divulgou oficialmente o que fará para não prejudicar milhares de estudantes em todo o estado.
Na abrangência da AMOP, os prefeitos sinalizaram disposição para aditar os contratos do transporte escolar deste ano, que o governo assuma o custo extra e a justiça permita. Enquanto isso, os núcleos regionais de educação elaboram os novos calendários escolares. Em Cascavel, a maioria dos colégios fez a primeira reposição da aula no sábado, dia 13. A previsão é de que o ano letivo de 2015 só termine em fevereiro do ano que vem. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Vagas de emprego. A cooperativa Cotriguaçu está com vagas de empregos abertos para auxiliar de manutenção, auxiliar de moagem, auxiliar de produção, auxiliar de expedição, auxiliar de garantia de qualidade, auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo, controle de estoque, assistente administrativo financeiro e encarregado administrativo. Os interessados devem encaminhar currículo para rh.moinho@cotriguaçu.com.br ou comparecer na Avenida Presidente Kennedy 3500, saída para Toledo. Entrevista. Hoje no programa Momento dos Trabalhadores, estamos recebendo o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, FENATRACOP, e presidente do Sintrascopa, Mauri Viana, que vai falar sobre o andamento das negociações salariais de 2015 para a categoria dos trabalhadores em cooperativas. O Paraná, ele foi realizado 2 congressos, um em Francisco Beltrão e outro em Palotina. Os trabalhadores que tiveram presente em Palotina são os trabalhadores do norte do Paraná, do noroeste e do médio-oeste lá do Paraná. Houve uma pauta de indicação com 3 sindicatos patronais, Sincopar Oeste, Sincopar Norte e Sincopar Noroeste. Já os outros para baixo são também 3 sindicatos patronais com 3 sindicatos trabalhador. O Centro-Sul, as negociações estão emperradas esperando o oeste do estado do Paraná. A região sudeste também está emperrada esperando o oeste do estado do Paraná. O oeste do estado do Paraná sentou à mesa e trouxe números pífios, números pequenos, para a discussão da amplitude do que o trabalhador teve de perda salarial, de conquista de aumentos reais durante esses anos todos. Nós aprovamos uma pauta de indicação aqui de 42% de reajuste, que foi exatamente o que se perdeu no salário nesse período. Os patrões não enxergam assim. O IBGE não enxerga assim, o governo também não enxerga assim. O governo enxerga que nós tivemos uma perda de 8,76% do salário. Então é uma questão de o governo apadrinhando uma pobreza de no mínimo de 30% de no mínimo para o país. Quer dizer, os 30% de ganho na economia desse país, esse governo, nesse mandato, está tentando tirar da população. E, logicamente, o trabalhador em cooperativa faz parte dessa população. Lógico que nós estamos lutando com tudo para que não aconteça isso. Nós tivemos em anos anteriores até 3% de aumento real, tivemos conquista como ticket de refeição, participação no resultado, tivemos várias conquistas mesmo com o ano adverso. Este ano também não vai ser diferente, mas nós vamos ter que dar um tempo. Os patrões estão muito duros, o coração está muito pesado, e nós, trabalhadores, estamos sofrendo demais. Então eu vou pedir aos trabalhadores, utilizando aqui até da rádio, que está dando esse espaço fenomenal, fantástico para a gente, para dizer aos trabalhadores que se tranquilize. Se não tiver o aumento nesse mês, quando sair no meio do outro mês, tem a retroatividade que fica para trás, que vão ficar devendo. Os patrões vão ficar devendo o aumento salarial desse mês para nós. Porque eu não acredito que até o final do mês nós consigamos fechar esta convenção. A última reunião que tivemos foi no Norte e Noroeste, e eles nos ofertaram 8,76, deixando uma previsão de falar com os presidentes novamente, para nós sentar no dia 24 novamente, para tentar uma nova composição de negociação. O Oeste do Paraná está esperando isso. Em Santa Catarina, ontem, nós fechamos, por telefone, meu pessoal que estava lá na negociação, nós fechamos em 9,85 de reajuste salarial. 10,85. Esses 10,85 lá em Santa Catarina foi reflexo de mais de 6 reuniões que nós tivemos. Aqui nós só tivemos 3. Então eu acredito que isso vai se estender para o mês que vem ainda. Agora, diante da proposta na região ali de Camborão, o que o sindicato pensa em fazer a partir de agora com essa proposta que não foi aceita? Nós estamos esperando. Nós estamos esperando que os presidentes das cooperativas
assuma sua responsabilidade e chegue na comissão de negociação patronal e traga novos números para nós negociar conosco. Porque os números que eles estão dando não basta para os trabalhadores. Já existe, segundo informações aí, 12%, reajuste de 20% no Vale Alimentação. Como é que é essa proposta? Essa foi a renovação de proposta que fizemos na mesa de negociação. Que se não der 20% de reajuste sobre o Vale Alimentação, e mais os 12%, com mais a participação do resultado, nós podemos chegar a 22% de reajuste mensal para os trabalhadores. Quer dizer, para quem tem uma perda de 42% recuperar 20%, nós vamos ter uma perda ainda de 20%, mas não vai haver a categoria que tem esse reajuste salarial. Então, esses 12 com os 20, ele representa mais ou menos, Brito, em torno de 22% de reajuste salarial. Porque você tem a participação no resultado, que é um 14º salário, vamos dizer assim. Dividindo esse 14º salário por 12, você vai dar em torno de 8, 9%. Com mais os 12 de negociação, você chega em 22%, com o aumento também da cesta básica. Mas nós temos que esperar, esse número foi a contraproposta que fizemos para fechar esse mês ainda. Mas nós não abandonamos ainda os 42% que estão pedindo. Agora, diante dessa proposta de Santa Catarina, essa nova proposta aqui da região de Camporão, a região aqui de Palotina, Marechal Rondon, Assis Chateaubriand, enfim, essa região, como é que fica? Estamos na expectativa de que os presidentes das cooperativas, aqui a informação que nos chegou que estão viajando para o exterior, diz que vão chegar no dia 23, que eles cheguem e sentem com a comissão de negociação patronal, para que essa comissão patronal diga a eles, olha, tentamos, mas não deu, os trabalhadores não estão aceitando esse número pífio aí de reajuste salarial. Né? Alguma expectativa do que pode acontecer? Olha, eu acho que pode acontecer um monte de coisa aí. Uma delas que pode acontecer é nós fazermos alguns movimentos com a massa, com os trabalhadores, de pedir uma paralisação de advertência de um dia, tal, não sei o que tem. As categorias que estão fazendo greve agora, Brito, elas não estão conseguindo ganhar nem o NPC. Você vê o que os professores fizeram para receber 3 pontos qualquer coisa, dividido em 3 anos, a partir de novembro ainda. Então, quer dizer, fizeram uma greve muito radical, mas não estão levando nada para os trabalhadores, para os professores, esta que é a verdade. Nós estamos tentando, utilizando da maior forma possível de pressão em cima dos patronal para que nós consigamos aumento. Então, eu gostaria de pedir para todos os trabalhadores operativos que comentem com os seus encarregados que vocês, menos de 12% e menos de 20% no dia de refeição e sem a participação no resultado, vocês não vão autorizar o sindicato a assinar essa convenção nem um acordo coletivo. Agora, a história do Brasil passa, sem dúvida nenhuma, pelos sindicatos dos trabalhadores. Como é que o senhor avalia toda essa movimentação que acontece, não somente dos sindicatos, dos trabalhadores em cooperativa, mas de uma forma geral, a importância até mesmo do funcionário, do colaborador, valorizar esse trabalho que o sindicato faz pensando no trabalhador, na família do trabalhador, na sociedade como um todo? Olha, para você ter uma ideia, nessa negociação deste ano, é provável que nós coloquemos aqui no oeste do estado do Paraná uma cifra pequena mensal para ser gastada no comércio. Mediante as nossas negociações, vão ser gastados aqui na região do oeste do Paraná alguma coisa em torno de 600 milhões de reais. Quer dizer, é dinheiro que vai cair na economia e vai cair na economia do comércio, do pequeno comerciante até o grande comerciante. Então, a função do sindicato é fazer o incremento do crescimento da economia, correto? O governo, ao contrário, o governo vem, cria impostos, cria taxas, né? E isso tira dinheiro do bolso do trabalhador de gastar no comércio. Então o grande felino, o grande ruim, o péssimo que tem, normalmente hoje tem sido o Estado, que tem tirado o dinheiro da massa do povo. Né? No momento que você aumenta a tarifa da energia elétrica, você faz com que o dinheiro vai para a companhia de energia elétrica e não vai para o pequeno comerciante. Então, quer dizer, hoje, qual é hoje no peso de quem mais defende a economia pujante? Não é mais os sindicatos. Hoje são companhias de energia elétrica, Compagás, são os serviços prestados pelo governo. São os impostos, são as taxas, IPVA mais alta, não sei o que tem, IPI mais alto. Quer dizer, isso tira da economia esse dinheiro, ele some da economia. Os sindicatos não, o sindicato busca botar dinheiro na economia. Então, quer dizer, hoje o grande aliado dos comerciantes, do pequeno comerciante, hoje, sem dúvida nenhuma, e para a população, são os sindicatos dos trabalhadores.
Chegamos ao final do programa Momento do Trabalhador. Lembrando que você, trabalhador, pode e deve participar do programa encaminhando dúvidas, perguntas ou sugestões através do e-mail centrascopa@centrascopa.com.br ou pelo telefone 44-3649-3977. Um forte abraço a todos. Até sábado que vem, a partir do 12:30, com mais um programa Momento do Trabalhador. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.